o que a gente percebe é que quando o patriarca, a vontade é expressada por ele, o nosso trabalho anda. A gente consegue dar continuidade. Agora, quando vem só um filho que às vezes não tem o poder de decisão sozinho, ainda não está 100% na gestão, mas decide com o pai, o trabalho tende a gente não consegue dar continuidade disso. Então é importante sempre a voz do patriarca à frente de quem está na gestão, quem tem o poder de decisão, mas normalmente é o patriarca. Vou conversar agora com a advogada especialista em planejamento sucessório e patrimonial no mercado agro, que é a Graciele Mocelin, que é uma grande demanda, né? É uma transição que as famílias estão fazendo no meio agro. Conta pra gente. Luciene, está acontecendo uma grande transição já há algum tempo, né? A gente tem uma demanda interessante que ela vem com a história, né, dos produtores do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul do país, que migraram aí para a região do Mato Grosso e adquiriram uma quantidade interessante de terras, e essas terras se valorizaram com o tempo. E hoje a gente percebe, 30, 40 anos depois, que há uma preocupação desses produtores em preservar esse patrimônio. Tá? E aí é nisso que o nosso trabalho, é nesse contexto que o nosso trabalho entra. Então a gente organiza essas estruturas para proteger esse patrimônio, para que a atual e as próximas gerações elas possam usufruir. É isso que demanda o nosso trabalho. E qual geralmente é o problema, o que coloca em risco o patrimônio nesse mercado agro, nessas famílias, o que está acontecendo nesse negócio e que não está sendo muito profissional? O que a gente percebe é esse fatiamento, essa possibilidade de se fatiar as propriedades. Hoje a gente tem uma tendência mundial aí de grandes grupos, né? Então, assim, para você grandes grupos se formam para ter maiores poderes de compra e de venda. Então, a partir do momento que eu começo a fatiar essas propriedades, eu perco esse poder de negociação. Então, esse é um problema que a gente percebe que é evidente hoje, né? Diferentemente do que aconteceu no Sul, hoje a gente tem minifundiários no Sul, até grandes bancos do agro concentram o mercado hoje, até para financiar o agro, nas grandes propriedades. Então, esse é um primeiro ponto que a gente percebe. Então, a ideia do planejamento é evitar isso. A gente organiza, normalmente hoje, 90% dos produtores rurais, eles trabalham na pessoa física, por uma questão fiscal e cultural, né? Eles têm grandes vantagens de rodar o negócio deles na pessoa física, mas a gente tem algumas implicações nesse modelo de negócio. Né? Um deles é a possibilidade, por exemplo, de uma sucessão, acontecer uma sucessão com esse patriarca ou com um dos filhos, porque o que a gente percebe é que as famílias trabalham em conjunto, né? Muitas vezes o pai tem a terra em nome próprio e aí acaba colocando em nome dos filhos que trabalham no negócio também, né? Até para conseguir financiamento, porque você acaba conseguindo financiamento com as instituições financeiras por CPF, só que isso isso pode ocasionar grandes implicações. Um regime de casamento de um filho ou uma sucessão de um filho ou do pai, tudo isso impacta no patrimônio. Então, a ideia nossa é o quê? É proteger isso. Né? E você consegue proteger isso só com estruturas jurídicas. Quem solicita mais os serviços de vocês são os patriarcas, os filhos, eles oferecem alguma resistência? Como é que acontece isso? É interessante essa pergunta, porque o que a gente percebe, os patriarcas que estão... O planejamento é uma tendência hoje, né? Todos os congressos, reuniões que têm voltadas para o agro, feiras, sempre um dos assuntos mais requisitados.
Então, esse tipo de informação chega para o patriarca, chega para os filhos que estão no negócio. O que a gente percebe é que quando o patriarca, a vontade é expressada por ele, o nosso trabalho anda. A gente consegue dar continuidade. Agora, quando vem só um filho que às vezes não tem o poder de decisão sozinho, ainda não está 100% na gestão, mas decide com o pai, o trabalho tende a gente não consegue dar continuidade disso. Então é importante sempre a voz do patriarca à frente de quem está na gestão, quem tem o poder de decisão, mas normalmente é o patriarca. Quais são os riscos se esses cuidados não são tomados? O maior risco é do fatiamento desse patrimônio, né? A gente acabar esse patrimônio que foi construído com tanto suor e dedicação, porque a atividade é uma atividade que exige, é uma atividade de alto risco, que você lida com o tempo, lida com uma commodity, com vários fatores, ela se perder. A partir do momento que eu começo a fatiar isso entre vários herdeiros, e esse patrimônio acaba se perdendo. Há alguma resistência com relação ao custo de uma consultoria como esta? Olha, a gente percebe isso sim no início, mas quando a gente mostra as vantagens de si, as vantagens que o produtor ele vai ter com o planejamento, isso acaba se diluindo e a gente não tem problema com isso. A partir do momento que ele enxerga que é um investimento que ele está fazendo no negócio dele, que é uma proteção e que ele vai sair de uma condição que ele está desprotegido de certa forma por um grau de proteção maior para ele e para a família, né, e o negócio, eles acabam aderindo sem problema nenhum. E as mudanças na organização e até mesmo na gestão, elas representam algum impacto nos negócios ou até na credibilidade daquele produtor, do seu negócio, junto a empresas, enfim, faz a diferença em gerar novos negócios, na hora de exportar? Faz toda a diferença porque esse tipo de proteção, invariavelmente eu vou precisar, por exemplo, de uma pessoa jurídica. Isso não significa que eu vá pegar todo esse patrimônio e vá colocar dentro de uma pessoa jurídica. Não é isso, é um planejamento que é feito, mas envolve estruturas com pessoas jurídicas. A partir do momento que eu tenho uma pessoa jurídica constituída, um contrato social bem elaborado, um acordo de sócios, eu mostro para o mercado maior transparência, eu mostro pro meu grupo, né, o meu comprometimento com a sociedade, com a minha família. Isso sim gera uma credibilidade maior. Isso faz toda a diferença. Hoje a gente percebe um movimento não só dos produtores, mas incentivado por grandes instituições financeiras. Rabobank é um deles que incentiva o produtor a fazer esse tipo de trabalho. A gente percebe as multinacionais compradoras de grãos, os principais clientes aí do agro, também incentivando esse tipo de trabalho. Eu acho que é uma tendência e é bom para todos. E no Brasil, onde há o maior tipo de carência por esse tipo de organização? Em que regiões? O que a gente atende o Brasil todo e é específico do setor. Eu não acho que seja de região por região. Nós temos clientes em São Paulo, Mato Grosso, Tocantins, Minas, todos na mesma situação. Acho que não chega a ser por região, não, é realmente pelo setor. E que setores? Soja, né, a parte da agricultura. A gente vê um movimento muito maior dos sojicultores para esse tipo de demanda, e agora o movimento da pecuária. Mas a pecuária ainda, a gente percebe que ela tá começando agora. Na soja já é mais latente. Graciele, para a gente encerrar, quanto tempo demora assim, essa reformulação, fazer o planejamento sucessório? Há uma média? Depende do tamanho da estrutura, depende do que o cliente procura. Eu posso te falar com base nos trabalhos que a gente tem.
10 meses, 1 ano, 2 anos, menos, depende muito. Não tem um padrão de tempo e eu não tenho um padrão de estrutura. Isso primeiro, a ideia é você entra na família e você vê o que essa família necessita. E aí você desenha. A gente fala que é um trabalho personalizado. Graciele, muito obrigada por todas essas informações tão relevantes aqui para a Educascope TV. Nós que agradecemos a oportunidade. Luciene Miranda para a Educascope TV.